Ele não vem de uma família corintiana e muito menos teve alguém dentro de casa para ensiná-lo o que significava torcer para o Corinthians. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso. O Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Mesmo assim, Miguel nasceu corintiano e foi justamente no ano que o Corinthians foi chamado de quarta força que ele aprendeu da maneira mais intensa possível o verdadeiro significado de carregar esse clube no coração. Uma história tão marcante que ele decidiu eternizá-la na própria pele. Hoje nós vamos conhecer a história do Miguel Bittencourt, o repórter Coringão. Meu nome é Miguel Bittencourt, tenho 29 anos e sou o criador da página Repórter Coringão. Muita gente me conhece justamente como Repórter Coringão, mas a história que eu quero contar hoje para vocês começou justamente antes da página, antes dos vídeos e antes de eu imaginar que um dia produziria conteúdo sobre o Corinthians. Essa história começou quando eu percebi que mesmo já tendo acompanhado muitas conquistas pela televisão, ainda faltava viver uma coisa que o torcedor sonha, ver o Corinthians ser campeão dentro do estádio. Eu venho de uma família na qual não existia grande tradição corintiana. A família da minha mãe é praticamente toda São Paulina, meu pai é português e por esse lado da família também não havia aquela cultura de acompanhar o Corinthians e ir ao estádio ou passar o amor pelo clube de uma geração para outra. Eu não tive um pai, uma mãe, um avô que colocasse uma camisa do Corinthians em mim e me ensinasse desde pequeno o que significava torcer para esse clube. Mesmo assim, eu nasci corintiano. Por quê? Eu não sei. Deus quis assim, São Jorge quis assim, eu não consigo encontrar outra explicação. Meu amor pelo Corinthians não veio como uma herança familiar. Foi algo que eu descobri e construí sozinho. Fui aprendendo aos poucos, vivendo cada jogo, cometendo alguns erros e entendendo na prática o verdadeiro significado de ser corintiano. Na virada de 2016 para 2017, parei para pensar na minha trajetória como torcedor e percebi uma coisa: eu nunca tinha presenciado um título do Corinthians no estádio. É claro que já tinha comemorado muitas conquistas assistindo pela televisão. Já tinha vibrado, sofrido e chorado pelo clube, mas estar dentro do estádio no momento em que o título é confirmado, vendo tudo acontecer diante dos meus olhos, era uma experiência que ainda faltava na minha vida. O problema é que 2017 não parecia ser o melhor ano para realizar esse sonho. O Corinthians começava a temporada cercado de desconfiança. Fábio Carille assumia o time, Jô retornava ao clube e aquela negociação tão comentada com o Drogba não aconteceu. Para muita gente, o elenco era limitado. Diziam que o Corinthians brigava para não cair e que não teria condições de disputar títulos. Foi aí que surgiu aquela história da quarta força. Naquele momento eu pensei comigo mesmo: se eu nunca consegui ver o Corinthians ser campeão no estádio até agora, é justamente nesse ano que não vou conseguir. Só que o Corinthians tem essa mania de fazer o contrário daquilo que todos esperam. E foi exatamente o que aconteceu. Antes de 2017, eu já carregava alguma frustração relacionada à Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians chegou a 4 finais consecutivas da competição entre 2014 e 2017 e eu vivi situações completamente diferentes em cada uma delas. Em 2014 fui ao estádio, mas o Corinthians acabou derrotado pelo Santos na decisão. Eu estava lá, acompanhei tudo e voltei para casa com aquela frustração que somente quem já saiu de uma final derrotado consegue entender. No ano seguinte, 2015, aconteceu justamente o contrário. Fui até o ginásio do Ibirapuera, onde os ingressos estavam sendo vendidos e permaneci aproximadamente 2 horas na fila. Esperei acreditando que conseguiria garantir o meu ingresso para o Pacaembu, até que uma funcionária apareceu e anunciou que todos os ingressos tinham acabado. Depois de tanto tempo esperando, fiquei sem entrada para a final. E para completar, naquela decisão em que eu não consegui estar presente, o Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e foi campeão. Em 2016 tive uma nova oportunidade, dessa vez consegui ir ao Pacaembu e fiquei no setor misto na região das cadeiras amarelas em uma final contra o Flamengo. O Corinthians chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas permitiu o empate. A decisão foi para os pênaltis e terminou com aquela cobrança de cavadinha do Matheus Pereira, defendida pelo goleiro adversário. Mais uma vez eu estava no estádio
estádio e vi o título escapar. Parecia que existia alguma coisa que impedia eu de viver aquele momento. Quando eu conseguia ir, o Corinthians perdia, e quando o Corinthians ganhava, eu não conseguia entrar no estádio, até que chegou 2017. O Corinthians voltou à final da Copinha, dessa vez para enfrentar o Batatais. Depois das experiências dos anos anteriores, eu finalmente vi o desfecho que tanto esperava. Com gols de Pedrinho e Carlinhos, o Corinthians venceu por 2-1, conquistou seu 10º título na competição e eu estava no estádio. Depois de tantas tentativas, aquele se tornou o primeiro título do Corinthians que eu presenciei pessoalmente. Pode parecer apenas uma copinha para algumas pessoas, mas para mim não foi. Aquele título rompeu uma sequência de frustrações e marcou a primeira vez em que vi o Corinthians levantar uma taça diante dos meus olhos. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. Poucos meses depois, veio o Campeonato Paulista. O Corinthians avançou durante a competição, contrariando todas as previsões. Um dos momentos mais marcantes daquela campanha aconteceu no clássico contra o Palmeiras, lá na Arena. Infelizmente, eu não estava no estádio nesse dia, mas aquele jogo se tornou tão importante para mim e que mais tarde também ganhou espaço na minha tatuagem. Foi a partida em que o árbitro expulsou o Gabriel por uma falta cometida pelo Maicon. Quem lembra desse jogo aí? Mesmo jogando com o menos e enfrentando toda aquela injustiça, o Corinthians não desistiu. No fim do jogo, Maicon roubou a bola e encontrou o Jô, que marcou o gol da vitória. Aquele gol simbolizava perfeitamente o espírito do time de 2017. Quando tudo parecia estar contra o Corinthians, o time encontrava forças para reagir. Talvez tenha sido um dos grandes momentos da história da nossa arena e um dos pontos de virada daquela equipe no Campeonato Paulista. Na decisão, o adversário foi a Ponte Preta, justamente no ano em que a final de 1977 completava 4 décadas. Era impossível não lembrar a importância daquele confronto para a história do Corinthians. No primeiro jogo em Campinas, o Corinthians venceu por 3-0 e construiu uma vantagem enorme. A partida de volta seria realizada na Arena, mas havia um problema. Eu não tinha o ingresso, ele fala aqui, ó. Eu não tinha conseguido comprar e estava desesperado, falando com várias pessoas e tentando encontrar alguma forma de entrar. Procurava por todos os lados, perguntava para conhecidos, mas não conseguia nada. Foi então que meu tio, que mora em Portugal, ficou sabendo da situação e me ligou. E ele disse: Miguel, eu vou mandar 100 euros pelo Western Union. Você pega esse dinheiro e compra o ingresso que alguém estiver vendendo lá na porta no estádio. Meu tio estava do outro lado do oceano, em Portugal, mas acabou fazendo parte de um dos momentos mais importantes da minha vida como corintiano. Peguei o dinheiro e fui para a arena. Na porta do estádio encontrei uma pessoa vendendo ingresso por R$400. Naquela época, os 100 euros correspondiam a algo de em torno de 350 a 380 reais, e o valor pedido pelo ingresso ultrapassava o que eu tinha disponível. Continuei procurando, andei pelos arredores do estádio enquanto o relógio corria. O jogo já tinha começado e eu ainda estava do lado de fora. Depois de tanta procura, encontrei alguém vendendo o ingresso por R$300. Dessa vez o dinheiro era suficiente, comprei a entrada e finalmente consegui passar pelos portões. Entrei no estádio já com a partida em andamento, mas a tempo de acompanhar o momento mais importante. Romero marcou o gol do Corinthians e o jogo terminou empatado em 1-1. Como havíamos vencido a primeira partida por 3-0, o Corinthians se sagrou campeão paulista. O sonho que demorou tantos anos para acontecer se repetia poucos meses depois. Primeira copinha, agora o Paulistão. E aquele segundo título tinha algo ainda mais especial. Eu só conseguia estar lá por causa dos 100 euros que meu tio mandou de Portugal. Por isso, quando decidi eternizar essa história na pele, fiz questão de colocar uma nota de 100 euros na tatuagem. Para qualquer outra pessoa pode parecer apenas uma nota, mas para mim ela representa a ajuda que atravessou o oceano e permitiu que eu presenciasse aquele título. Depois do Paulista, ainda havia o Campeonato Brasileiro. O Corinthians começou a competição desacreditado, mas fez uma campanha que entrou para a história. O time terminou o primeiro turno invicto, foram 19 rodadas enfrentando todas as equipes da Série A sem perder uma única partida. Era um time que simplesmente não sabia perder. E essa frase ficou muito marcada para mim depois que eu vi um vídeo com vários lances daquela campanha chamado O Time que Não Sabe Perder. Anos depois também coloquei essas palavras na minha tatuagem, porque elas resumem perfeitamente o que foi aquele Corinthians. Mesmo com a campanha histórica, as críticas continuavam. Isso é normal, né, rapaziada? Todo mundo sabe que Coringão é sinônimo de crítica. Os haters, eles adoram
criticar o Coringão porque eles crescem em cima do Corinthians, essa é a realidade. Diziam que o ritmo não seria mantido, o Renato Gaúcho chegou a afirmar que o Corinthians iria despencar na tabela, mas não despencou. O time oscilou no segundo turno, como qualquer equipe que pode oscilar, mas nos momentos decisivos voltou a mostrar sua força. Uma das partidas mais emblemáticas foi a vitória por 3-2 sobre o Palmeiras lá na Arena. Para mim, aquela foi praticamente a verdadeira final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vinha tentando diminuir a distância e ainda acreditava que poderia alcançar o Corinthians. Mas aquele dia o nosso time entrou em campo e mostrou quem era o líder. Foi também o jogo da famosa selfie do Romero na comemoração de um dos gols. Aquela imagem representa muito daquela equipe: personalidade, confiança e alegria em um momento de enorme pressão. Por isso, essa cena também está tatuada na minha pele. A confirmação matemática do título veio contra o Fluminense lá na Arena. Dessa vez, por uma ironia da vida, eu estava em Portugal visitando justamente o meu tio, o mesmo que havia mandado 100 euros para o ingresso da final do Paulista. Assisti o jogo de lá, o Fluminense abriu o placar, mas o Corinthians virou e venceu por 3-1 com 2 gols do Jô e um do Jadson. Aquela vitória confirmou o heptacampeonato brasileiro. Eu não estava fisicamente na arena no jogo que selou o título, mas acompanhei tudo de Portugal e comemorei mais uma conquista daquele ano inacreditável. Quando eu voltei ao Brasil, fui à festa do título na Arena e ali eu consegui celebrar com a Fiel tudo aquilo que o Corinthians havia feito durante a temporada. Foi um momento muito emocionante. Em um único ano, eu tinha visto o Corinthians conquistar a Copinha, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Comecei em 2017 acreditando que dificilmente presenciaria um título no estádio e terminei o ano carregando lembranças de 3 conquistas. Isso é Corinthians, meus amigos. E tudo isso aconteceu justamente no ano em que ninguém acreditava no Corinthians. Foi o ano da quarta força, quem lembra aí da quarta força? O ano do time limitado, o ano em que diziam que o Corinthians brigaria para não cair, o ano em que garantiram que o time iria despencar, mas ele não despencou. Depois da festa do título brasileiro, tomei uma decisão. Precisava eternizar aquele ano de alguma forma. Fiz uma tatuagem na coxa com a frase Quarta Força 2017 e um pequeno escudo do Corinthians ao lado. Quando eu postei a foto no Instagram, recebi uma curtida muito especial. O Casim, o gringo da Fiel. Pode parecer algo simples, mas fiquei muito feliz. Tirei um print e guardei aquela lembrança. Com o passar dos anos, percebi que a tatuagem inicial ainda não contava toda a história. Quarta Força 2017 era o resumo, mas cada título, cada jogo e cada detalhe daquela temporada carregavam um significado próprio. Então resolvi ampliar a tatuagem e transformá-la em uma verdadeira obra de arte na minha coxa. Ela deixou de ser apenas uma frase e passou a contar toda a minha história com o Corinthians em 2017. Nela estão as 3 taças conquistadas naquele ano, a Copinha, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Está o placar de 2-1 da final da Copinha, que é o primeiro título do Corinthians que vi no estádio. Está o 3-0 contra a Ponte Preta, resultado construído no primeiro jogo da final do Paulista. E está a nota de 100 euros enviada pelo meu tio, que tornou possível a minha entrada na arena para acompanhar a confirmação daquele título. Está o gol do Jô contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, depois daquela expulsão injusta do Gabriel. Um lance que mostrou que com um jogador a menos e diante de uma situação adversa, o Corinthians continuava acreditando até o fim. Jô também aparece comemorando um gol porque foi um dos grandes nomes daquela temporada. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcou gols decisivos e teve uma importância enorme nas conquistas daquele time. Está o 3-2 sobre o Palmeiras pelo Brasileirão e a selfie do Romero, representando o jogo que para mim funcionou como verdadeira final daquele campeonato. Está também o 3-1 diante do Fluminense, a vitória que confirmou matematicamente o heptacampeonato brasileiro, e há ainda um lampião, símbolo que remete à fundação do Corinthians sob a luz de um lampião no bairro do Bom Retiro. O heptacampeonato aparece representado com o número 7,
ocupando o lugar da letra T. Também tatuei a frase "o time que não sabia perder", em referência à campanha invicta durante todo o primeiro turno. E é claro, fiz questão de registrar a resposta para quem afirmou que o Corinthians cairia de rendimento. Na minha tatuagem está escrito "não despencou". Ao longo dela também existem trechos de Moleque Atrevido, música que tocou no estádio durante a comemoração do título brasileiro e que combinava perfeitamente com a história daquele time. Uma das frases diz: "Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou". Para mim, essa frase resume tudo. Antes de dizer que o Corinthians não é capaz, é preciso conhecer a sua história. Antes de menosprezar nossa camisa, é preciso entender tudo o que ela representa. Antes de afirmar que o Corinthians vai desistir, é preciso saber quem é a Fiel. Cada imagem, cada frase, cada placar e cada símbolo tatuado na minha coxa tem uma razão para estar ali. Não é apenas uma tatuagem bonita, é uma história contada na minha pele. É a história do ano que finalmente viu o Corinthians ser campeão no estádio, é a história do ingresso que chegou até mim graças ao meu tio em Portugal, é a história de um time que começou desacreditado, foi chamado de quarta força e terminou a temporada com 3 taças. Mas acima de tudo, é a história do ano que me ensinou de verdade o que significa ser corintiano. Como eu não tive alguém da minha família que me ensinasse isso desde pequeno, precisei aprender vivendo. Em 2017 foi a primeira maior aula. Aquele time me ensinou a nunca desistir, a continuar acreditando e a não abandonar quando as coisas parecem difíceis. Ensinou que são justamente os momentos em que todos duvidam de nós que podem revelar a nossa verdadeira força. O Corinthians de 2017 não tinha um elenco mais badalado, não era o favorito da imprensa e não começou o ano cercado de grandes expectativas, mas tinha trabalho, entrega, união e uma camisa que precisa ser respeitada. Essa mensagem continua importante, principalmente quando o clube atravessa dificuldades financeiras, políticas ou esportivas. O ano de 2017 funciona quase como um mantra para mim. Respeitem o Corinthians, respeitem quem nós somos e respeitem a nossa história. Podem duvidar, podem dizer que não vamos conseguir, podem nos colocar como quarta força e até prever que vamos despencar. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos lutar, acreditar e suar essa camisa. Se for preciso, vamos suar sangue, porque foi assim que o Corinthians construiu a sua história. Hoje, sempre que olho para a minha tatuagem, não vejo apenas desenhos espalhados pela minha coxa. Vejo a fila em que fiquei sem ingresso, as finais que perdi, os 100 euros enviados pelo meu tio, os gols decisivos, as comemorações e as 3 taças conquistadas naquele ano. Vejo também o torcedor que era antes de 2017 e o corintiano que me tornei depois de tudo aquilo. Algumas pessoas guardam suas maiores lembranças em fotografias, vídeos ou objetos. Eu decidi guardar as minhas na pele. Muito bacana. O tempo pode passar, os jogadores podem seguir outros caminhos e novas temporadas podem trazer alegrias e dificuldades. Mas aquela história permanecerá comigo para sempre, porque 2017 não foi apenas um ano de títulos, foi o ano em que a quarta força se transformou na primeira, foi o ano em que o time que todos esperavam ver despencar terminou no lugar mais alto, e foi o ano em que eu entendi que não precisava ter nascido em uma família corintiana para carregar o Corinthians dentro de mim. Eu nasci corintiano porque Deus quis assim, São Jorge quis assim, e a história daquele time que está tatuada na minha pele estará também marcada para sempre na minha vida. Tá aí, muito bacana a história do Miguel. Quero agradecer você, Miguel, por compartilhar com a gente aí a sua história e te elogiar também pelo trabalho que você faz no seu perfil lá, o Repórter Coringão. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e ainda não conhece o trabalho do Miguel, vale a pena você seguir ele lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele, segue ele lá porque traz conteúdo muito bacana do Corinthians, pré-jogo, pós-jogo, notícias, enfim, muito legal mesmo. Então, de coração, obrigado, Miguel. Não se esquece de se inscrever aí no canal, deixe seu like também, deixe seu comentário, que parte mais você gostou aqui. E você aí que tem uma história e quer eternizar essa história, quer contar aqui no canal, entre em contato comigo, vai ser um prazer poder contar a sua história aqui, beleza? Porque eu tenho certeza que todo corintiano, ele tem uma história e aqui ela merece ser contada.